Pessoal, zoado. Pessoal, bom dia. Vamos começar agora. A gente já está gravando. Vou compartilhar aqui a tela. Cadê? Chegou. Ouvimos aí, está todo mundo podendo ver a tela direitinho. Se tiver alguém com problema, a gente reseta aqui o espelhamento. Ainda não abriu aqui pra mim não, cara. Pra mim também. Não abriu, não? É. Vê se carregou aí agora. Agora foi. Boa, agora sim, vambora. Tranquilo. O Discord é assim mesmo. De vez em quando ele dá carregada. Não. Pessoal, então, abertura da live, tá legal? Hoje é o segundo dia de introdução a Unity. A gente está pegando um projetinho parecido com Tanks, tá legal? A gente fez um gráficozinho simples ontem. Estamos focando principalmente na parte do protótipo, né? A gente está levando em consideração que a gente está estudando para uma Game Jam, está fazendo ali uma oficina voltada para a Global Game Jam, que vai acontecer, já está rolando presencial, desculpa, o remoto essa semana. O tema é Make Me Laugh, Faça-me Rir, Make Me Laugh. E esse final de semana agora, dos dias 27, do dia 26, na sexta-feira, do dia 26 até o final do dia 28, no domingo, a gente vai ter a Game Jam presencial, tá legal? Nós aqui da Awesome Game Guild também estamos fazendo co-host da Jam. A gente vai deixar o nosso link na descrição do vídeo, tá bom? E continuando o nosso projetinho, ah, antes de mais nada, a gente vai ver o erro que a gente deixou ontem, tá bom? A gente começou a fazer um movimento, eu deixei muitos comentários aqui, vocês podem ver. Eu deixei muitos comentários aqui com as explicações que a gente viu no primeiro vídeo. E aí, essa aqui é a nossa correção da câmera. Eu vou apresentar para vocês o que está rolando agora. Desse jeito aqui, ó. Da seguinte forma, a questão da rotação da câmera. Eu vou explicar passo a passo o que está rolando ali. Eu só queria mostrar para vocês o que esse código está fazendo, tá legal? E a nossa movimentação já estava funcionando ontem, para cima, para os lados, para baixo. E aí, como vocês podem ver, o código ele está pegando a rotação do jogador ali do nosso tanque e está virando diretamente na posição do mouse. Ontem a gente estava tentando fazer isso com a função de look at, mas não estava dando muito certo. E hoje a gente vai fazer isso com a função direta com cálculo matemático. Tá legal? E explicando o que a gente estava fazendo ontem, basicamente a gente estava tentando pegar a direção mundo, usando essa função aqui do Screen to Word Point. Eu mostrei ontem um debug que essa função ela retorna exatamente os vetor do mouse, o vetor da posição da câmera com relação ao tamanho da tela. Tá legal? Então, esse tamanho da tela aqui vai retornar para a gente uma posição de acordo com a orientação da câmera, esse position aqui da câmera. X, Y, que são esses valores de X na horizontal e Y na vertical, e esse Z de profundidade. Tá? Então, o nosso erro ontem, ele estava nessa conversão aqui. A gente estava tentando pegar essa posição e estava tentando aplicar ela diretamente nessa função do lookat. Só que esse aqui, ele não retorna para a gente. Aliás, essa conversão aqui, ela não calcula para a gente o que o lookat recebe, de fato. Porque ele trabalha com quaternions. Tá legal? E o quaternion é uma classe da Unity que trabalha a questão da rotação dos objetos. Ele é como se fosse um vetor de 4 posições, em que a gente tem o nosso quaternion. É algo parecido com um vector for, né? X, Y, Z, W. Geralmente esse W aqui são os radianos que trabalham as orientações dos vetores X, Y, Z. E aí mexer com os quaternions é o cálculo mais complicado, porque a gente pode ter X, Y, Z diferentes
com Ws diferentes que vão retornar basicamente mesmas rotações, que são rotações em Euler, são rotações em Euler, né? Euler, são rotações em graus. E a gente está mais acostumado, né? Falar 45 graus, 30 graus, 90 graus. Lesse Euler, tá legal? Então, esse aqui é o cálculo que está fazendo essa transformação, essa conversão exata, né? Então, aqui nós temos a gente pega novamente a posição da câmera, e aqui no final a gente aplica essa subtração de acordo com a posição do nosso player, do nosso personagem. Porque a gente vai pegar um vetor de direção entre a posição da câmera e a posição do personagem. Vou pegar aqui o Paint para a gente, vou desenhar aqui e explicar um pouquinho matematicamente o que está acontecendo. Basicamente, o que está sendo feito aqui é o seguinte: imagina que esse daqui é o nosso personagem, tá? E esta daqui é a posição do mouse. Então, basicamente, a gente está fazendo um vetor nessa direção aqui, ó. Então, quando a gente tem essa referência aqui, essa distância, a gente estuda na matemática em álgebra, esse vetor aqui ele representa uma direção. Então, se a gente mudar a posição do personagem para ficar alguma coisa. Opa, para ficar alguma coisa lateral, assim. Mudando a posição da nossa câmera, a gente vai ter uma nova direção. E aí, basicamente, o que que a gente está fazendo, né? A gente está aproveitando essa direção aqui e usando ela como base para o cálculo da orientação da rotação do nosso personagem. Legal? Então, essa direção aqui é que vai ser a chave para a orientação do nosso personagem. Então, a gente pega essa direção, fica na diferença da posição da câmera, que é do ponto a posição do ponto B. Legal? Então, esse cálculo aqui de vetor é que vai ter a resultante que a gente chama de direção. Então, basicamente, é o que a gente está fazendo aqui nessa linha. Depois, a gente está calculando esse ângulo aqui com a função matemática de tangente. Tá legal? A gente está pegando a tangente da posição y com a posição x, tá? E multiplicando pelo radianos e degree. Basicamente, esse cálculo aqui está convertendo esse valor de ângulo para um radiano e depois a gente está aplicando esse ângulo num quaternion, que vai aplicar dentro da rotação. Mexer com quaternions é um pouco chato de se explicar, porque ela é uma classe muito específica, uma classe bem difícil de entender no primeiro momento. E eu queria trazer justamente a função do Lucas, porque ela é mais simples de entender a questão da rotação. Mas está aqui, vou deixar esse código inteiro aqui, eu vou deixar aqui no lado, eu vou adicionar uma descrição nos comentários mais para frente. E aí a gente vai voltar agora e focar lá na continuação do projeto para a gente poder pegar novas funções. Tá legal? Então esse aqui é o nosso resultado no momento. E aí tem mais duas coisinhas que eu quero fazer com vocês hoje. Três, na verdade. Então eu vou adiantar um pouquinho, né? Quando a gente está fazendo a movimentação do nosso personagem, é meio estranho, né? Se vocês estiverem testando, puderem jogar depois, fazer a movimentação desse personagem nessa horizontal assim é meio estranho. Mas a gente acaba se acostumando com o tempo, tá? Mas o que que tá faltando aqui no nosso joguinho, né? Tá faltando um grau de dificuldade.
a gente precisa de inimigos e a gente precisa também de uma forma para derrotar esses inimigos, né, esses adversários. Então, basicamente, nós vamos trabalhar a questão dos inimigos e a questão de um tiro, o conceito de tiro para o personagem. Para a gente começar trabalhando na questão do tiro, eu vou criar um novo objeto aqui, chamar ele de bala, né? Bullet. Zerar aqui as posições dele, centralizar ele aqui no mundo. E vou criar um novo sprite, square, em cima dele. Deixar ele preto. Esse aqui também é o graphics. Nossa função principal está dentro do bullet. E aí eu vou orientar agora ele, vou escalar até ficar um tamanho aceitável aqui para o meu exemplo. Vamos ver aqui a posição dele. Olha que interessante. Vocês lembram do pivô que eu citei ontem? Então esse aqui é o centro do objeto, mas na verdade eu gostaria que a bala tivesse um centro aqui embaixo, para eu poder disparar ela à vontade a partir desse ponto inicial aqui, tá bom? Então eu simplesmente vou pegar a minha posição dela, do objeto, e vou subir um pouquinho essa posição, para orientar ela corretamente de acordo com o pai. Tá legal? Ah, a gente faz essa orientação aqui do jeito que a gente achar mais agradável. Que a minha bala já tá legal, gostei dela. E aí agora eu vou apresentar para vocês a questão dos prefabs, tá legal? A gente vai basicamente arrastar esse elemento aqui em cima para a nossa parte de prefabs e a gente está criando um pré-fabricado. Esse objeto pré-fabricado aqui, basicamente, ele carrega todas as informações pertinentes desse mesmo objeto que está nascendo e eu posso duplicar ele a quantidade de vezes que eu quiser, apenas arrastando. E o interessante disso é que eu não preciso mais manipular cada um desses objetos individualmente, né? Ao criar um novo script aqui, bullet, por exemplo, eu posso botar aqui no bullet prefab, posso arrastar esse script para cá, para ele terminar de compilar aqui embaixo, para carregar o assembly. Isso tudo foi só para não dar erro. Então eu arrasto ele aqui para o lado. Na hora que eu solto, se eu conferir aqui dentro dos meus prefabs, eles já têm, todos eles vão ter o nosso bullet exato, porque eles são cópias de um prefab. Então, essa é a grande vantagem de estar trabalhando com um pré-fabricado. Tá legal? E aí, dentro do nosso bullet, eu vou deletar esses colegas agora, a gente não precisa mais deles em cena. Vou criar um novo script aqui, né? Vou uh, file, file script que eu vou colocar dentro do player, tá legal? Estava carregando aqui, por isso que deu erro. Vou colocar um file aqui no player do nosso character. E aqui dentro eu vou ter um novo componente que vai carregar para a gente algumas referências, né? No caso do pai, eu simplesmente quero fazer o seguinte, eu quero object, bullet prefab. Veja que eu estou tentando sempre ao máximo repetir o mesmo nome para os elementos, tá legal? Então aqui no update, eu vou chamar uma função, input, e down. Ao pressionar uma vez, ou get mouse e botão down, se eu não me engano. Se eu queria aqui na documentação, unit, get mouse, botão down. É isso mesmo. Get mouse, botão down. Só abrir esse paralelo aqui. Ao pressionar, o clique do mouse direito uma vez.
criar um novo objeto. Não, vou botar só assim, atirar. Então, para a gente atirar, depois do lado, tá. Nosso conjunto de atirar é uma sequência de funções, uma sequência de comandos, na verdade. Funções não, desculpa. Uma sequência de comandos. Então, para atirar, a gente precisa. Veja aqui que no editor já apareceu o campo, né, do bullet prefab. Posso só arrastar o prefab para cá e ele já vai ter um game object, né? Lembrando que o game object é tudo que a gente possa manipular na cena, tá legal? E aí, questão de testar, sempre que possível, testar os nossos erros para eles não acumularem, né? Eu vou clicar agora com o botão esquerdo na tela, então a gente está chamando a função aqui do lado, no nosso console, sempre que eu atirar. Opa, sempre que eu atirar aqui, ele vai chamar 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a nossa função está sendo chamada corretamente, do jeito que a gente espera que seja, né? E agora, nosso conjunto de funções, nosso conjunto de comandos que precisa para tirar, a gente precisa o quê? A gente precisa criar um novo objeto, precisa dar uma direção para este objeto, e a gente precisa. A direção, basicamente é isso. Dá uma direção e dá uma velocidade, né? Dá uma velocidade. É isso. Então, para criar um novo objeto, aí a gente permite que a gente faça isso com uma função chamada instantiate. É tão simples quanto chamar a função e passar um game object que a gente quer instanciar. Pronto. Só isso daqui vai resolver o nosso problema. Tá legal? Ah, com isso, a gente consegue criar vários elementos. A gente aqui do lado, que a gente tem a nossa hierarquia, toda vez que eu clicar, a gente tem novos itens aqui sendo criados, novas balas. Tá legal? Isso aqui pode ser um problema, né? Porque a nossa bala, vocês estão vendo que ela está com espaço infinito aí. Então, ela está sendo criada, mas ela nunca está sendo deletada, né, da nossa cena. A gente vai resolver isso abrindo lá o nosso bullet. E aí a gente vai chamar uma outra função aqui no nosso start. É simplesmente uma função para ela destruir o bloco game object após 4 segundos. Para conferir de assim mesmo. Não deu nenhum erro, então a chamada deve estar correta. Criei um aqui, esperar uns 4 segundos e pronto. 2, 3, 4. Então, nossa funçãozinha está sendo chamada. Dessa forma, a gente garante que os elementos que vão estar na cena, eles não vão ficar infinitos por aqui. Tá legal? Agora a gente precisa, aproveitando que a gente já está nessa classe aqui do movimento, da bala, né? Vamos criar uma variável que a gente possa acessar as informações da bala, né? Public void bullet direction. Então, vamos receber um vector direction e um close image. E aí a gente vai criar essas variáveis aqui dentro da bala, né? Direction, close image. 0, vai iniciar com 0 e iniciar com 0. Tá legal? Basicamente, a gente vai só dizer this direction, recebe direction, increase speed,
Recebe isso aí. Tá. Para quem está acostumado, né? Isso aqui é uma função que está sendo criada. Ela está recebendo dois parâmetros. Um do tipo vetor, direção, né? Que vai ser a direção que a bola vai andar, vai se mover. E essa aqui é a velocidade com qual a bola vai se mover. A função é pública, que significa que ela pode ser chamada por outra classe. Tá legal? E aí, basicamente, a gente vai ver aqui no update e a gente vai fazer o seguinte: transform.position, recebe transform position mais direction vezes speed vezes time delta. Lembrando aqui o time delta time, para garantir que a gente vai ter um frame rate adequado, dependente da máquina do nosso jogo, né? Aí a gente está simplesmente somando a posição atual com a nova direção. Isso aqui é que a gente chama geralmente de step, legal? Esse direction vezes speed, a gente também chama ele de step. Movement step, se eu não me engano. É basicamente um passo, né, por vez. Então, a cada frame, ele dá um passo. E para onde é que vai esse passo? Para essa orientação aqui. É interessante a gente entender esse conceito aqui, porque daqui a pouco a gente vai fazer um inimigo, e o inimigo vai trabalhar com um step. Legal? Ele vai trabalhar com esses passos. Então, já estou adiantando para a gente o conteúdo que a gente vai ver já já. Tá legal. A gente não precisa mais mexer nada aqui na nossa bullet. Eu acredito que a gente já tem a preocupação com destruir a classe depois de um tempo, movimentar a bala em algum momento, e as variáveis que controlam a direção e a velocidade da bala. Depois que a gente cria essa bala, agora a gente precisa trabalhar em cima daquela função, né? Só que a gente não consegue acessar aquela bala se a gente não tiver uma variável que a gente possa fazer esse acesso. Essa função instantiate, ela retorna para a gente o objeto que foi criado. O que significa esse retorno, né? Significa que ao criar a função, ao chamar essa função, ela vai trazer para a gente o objeto de volta final. Então, ela criou a bola de prefere, e depois ela retorna para a gente guardar dentro dessa variável aqui que eu estou criando. Aqui é bullet.gear, game object, tá legal? A gente vai fazer um novo cache aqui, vai fazer o seguinte: bullet.gear, get component, bullet. Essa função aqui, ela é padrão da Unity, tá legal? Ela é uma função de dentro da Unity e ela permite com que a gente pegue um componente de dentro do objeto que a gente está manipulando. E aí, essa função ela vem de dentro do monobehavior, tá legal? Então a gente está pegando um componente chamado bullet, certo? E aí a gente vai acessar, como é o nome da função? Bullet direction. E aí a gente precisa passar um vetor direction, eu vou passar aqui só para a gente ver algum exemplo, né? Up. E a gente precisa de um speed. Eu botei 5 para o movimento do player, então acho que eu vou colocar 7 aqui para a bala, tá legal? Só para a gente ver que uma bala geralmente é mais rápida do que aquele que está atirando com ela, né? Vamos deixar carregar aqui as nossas alterações. E vamos ver aonde estamos. Em que momento está o nosso teste, né? Show. Estamos atirando bala para cima. Elas vão até uma região e depois elas sobem, né? Aparentemente 4 segundos é muito tempo, mas a gente não vai filtrar por isso, a gente vai deixar desse jeito mesmo. Tá legal? E aí, vamos voltar lá para o nosso exemplo. Tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Vocês viram aqui, né, que quando eu estou instanciando um objeto, ele instancia meio que do meio do personagem, né? Olhando aqui na cena, vai instanciar exatamente no meio do personagem. Na verdade, esse meio aqui do personagem é uma coincidência, tá legal?
porque ele está pegando a posição original do prefab. Se eu alterar essa posição aqui um pouquinho, vocês vão ver que isso vai mudar. Ó, tá legal? E isso não é interessante, porque às vezes esse prefab ele pode ter informações, padrões, mas que a gente queira sobrescrever dentro do nosso, dentro da nossa função, que é exatamente isso que nós queremos, né? Então, a nossa função file aqui, ela vai ter nosso componente file. A gente vai adicionar aqui uma posição, um transform file position, e a gente quer fazer o seguinte: a gente quer que o nosso bullet e o transform.position seja nosso file position.position. Tá legal? E garantir a posição do tiro a partir da posição. Então, vai aparecer o nosso campo público aqui mais uma vez. Tá legal? A gente vai vir aqui no nosso personagem, vai criar um empty transform, né? E a gente vai chamar ele de file position e vai tentar botar ele na melhor posição possível que nós acharmos aqui no nosso tanque, tá legal? Aqui já está satisfeito para mim, eu já estou satisfeito com essa posição. Volto aqui no character e puxo o file position para cá, tá legal? Pronto, basicamente é isso. Testar agora. Agora vocês podem ver que ele está saindo sempre na ponta do. Show, na ponta do tanque. Tá legal? Legal. Agora a gente precisa alterar essa orientação aqui. E seria legal também a gente controlar essa velocidade aqui mesmo de forma pública, tá legal? Tentem evitar sempre isso daqui, tá legal? Sempre evitem a de code, inserir variáveis diretamente no campo. Basicamente, a gente vai transformar agora essa variável de bullet para bullet speed, tá? Botar aqui a variável pública, float, bullet speed. Aqui eu posso setar ela padrão como 7. E o legal aqui é que se a gente não fizer nada, ela sempre vai ser 7. Mas aí ela vai aparecer aqui no editor também. Ela já vai aparecer com o valor pré-fixado, né? Que a gente setou lá manualmente. E a gente escolheu alterar esse valor aqui do jeito que a gente quer entender. Legal? E o interessante é que a Unity ela dá prioridade para os valores que estão sendo setados no editor. Tá bom? Então vamos deixar padrão assim, dessa forma. E esse vector up aqui, a gente vai ter que fazer uma funçãozinha para calcular a nossa orientação. Eu vou colocar aqui a file rotation. A gente já tem essa função calculada. Tá legal? A gente vai pegar lá do nosso outro script. É essa mesma função aqui. Vou colar aqui, a gente vai pegar só o seguinte. A gente não quer essa função inteira, tá legal? A gente quer só. Na verdade, queremos essas duas informações aqui. E já vou explicar um pouquinho. Esse aqui mesmo. Pegar essa aqui é a direção que a gente quer. Tá legal? Essa direção aqui, lembrando lá do nosso Paint, é a direção em que está a posição do mouse e a posição do player. Tá legal? E aí eu estou aproveitando esse trecho aqui, né, para a gente pegar a rotação, para a gente também aplicar
na bala, tá legal? Vamos aplicar aqui embaixo, copiar aqui, transform rotation, vai ser só esse rotation aqui do lado, ó. Tá bom? Então, vamos garantir a posição e a orientação do tiro. Sempre testando o mais rápido possível, com menos alterações possíveis, para a gente não dar brecha para erros, tá legal? Lembre que a gente está trabalhando também com o conceito de game jam. Então, quando a gente deixa para testar uma coisa muito grande, pode ser que a gente tenha um problema muito grande para resolver depois. Olha que legal. Vocês podem ver aqui, eu vou pausar. Na hora que eu clicar, vocês podem ver agora que a bala ela está com uma orientação de acordo, ela está com a rotação aplicada de acordo com a posição do tiro, né? A posição que foi atirada. E ela está indo na mesma direção em que o mouse estava. Tá legal? Isso aqui é interessante porque, independente da posição agora, a gente vai ter esse cálculo, tá legal, sendo aplicado. Só que a gente tem outro probleminha que eu acabei de identificar. É interessante a gente falar isso porque é uma coisa que a gente acaba meio que deixando de lado quando a gente não está acostumado com os cálculos de vetores, tá legal? Então, para quem não está acostumado com álgebra linear, quando eu coloco o tanque aqui nessa posição e eu coloco o mouse bem longe, esse vetor aqui, ele tem uma intensidade, ele tem a gente chama de magnitude, né? Ele tem um tamanho total. E esse tamanho é representado pela distância. Se eu puxar esse mouse aqui, apesar de ser a mesma direção, teoricamente, né? Supondo que eu fiz uma linha reta aqui, vocês vão ver que ele está bem mais lento, né? Esse aqui não é o comportamento esperado para situações de tiro, nesse caso aqui. Então, o que que a gente pode fazer aqui, né? A gente vai voltar aqui nesse pequeno cálculo aqui, tá legal? Vai colocar ele entre chaves e vai colocar magnitude no final. É? Magnitude, não, desculpa. Não é magnitude, não, normalized. Para quê? Porque esse normalized, ele vai fazer com que esse vetor normalized significa que significa que o vetor tem um tamanho normalizado para valores de 0 a 1. De 0 a 1. Tá legal? Esses valores de 0 a 1, eles basicamente vão representar apenas a direção e não o tamanho do vetor. Então, dessa forma aqui, eu estou garantindo que, independente do tamanho do vetor, ele vai ele vai ser normalizado, ele vai ser igual em todas as situações. Então, dessa forma, o nosso tiro ele vai ser independente da posição que eu clico na tela. Eu vou colocar aqui mais ou menos na mesma posição que estava, né? Atirar para lá e vou puxar aqui de novo. Parece que ainda não foi. Acho que ainda não acertei aqui. Deixa eu ver. Espera um minutinho. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu botar esse normalized. É, agora deu certo. Por algum motivo, acho que eu errei ali a questão dos parênteses, né? Então, é o seguinte, eu vou botar câmera aqui, só para o código ficar organizado, tá legal? Posso deixar ali? Posso. Vamos lá, gente.
Mas eu vou colocar aqui em cima só para o código ficar organizado mesmo, então legal. Não, acontece o seguinte, eu não posso colocar aqui embaixo, porque ele está usando essa orientação aqui do lado. Eu acredito que vai ter problema se eu deixar aqui. Então, eu vou deixar aqui mesmo, para não gerar um novo problema para a gente, tá bom? Aqui vocês estão vendo que ele está correto mesmo, então vai conseguir entender. Esse comentário aqui para baixo também. Bom, então a gente já tem tiro, a gente já tem movimento, a gente já tem controle de rotação do personagem, a gente já sabe pegar um componente, a gente já sabe fazer referência no editor, já sabe criar variáveis, já sabe chamar funções de outros componentes, já sabemos controlar posição e rotação do próprio componente. Vamos aprender a fazer um inimigo agora. Vamos criar um enemy aqui, né? Eu vou copiar o nosso personagem por questão de agilidade aqui. Tudo que a gente puder para fazer é agilidade. Vou ficar aqui por um lado, vou mudar a cor do inimigo. Vou sair do vermelho. O inimigo também tem fire position, né? Então eu vou deixar aqui também. A bala do inimigo vai ser mais lenta, para a gente ter um grau de dificuldade no jogo, né? Esse bullet speed aqui ele pode aumentar com o tempo. Lembrando que um jogo tem que ter grau de dificuldade, tá legal? Um jogo tem que seguir alguns padrões. A gente analisa isso mais em game design, mas o jogo tem que ter começo, meio, fim, game over e objetivo, tá legal? Então, o fim do jogo tem que existir um game over. O player ele tem que se sentir confrontado com um desafio. Então, geralmente os jogos eles têm um crescimento no desafio constante. O primeiro jogo que trouxe crescimento de desafio foi um jogo da Atari chamado Space Invaders. É aquele joguinho que tem os inimigos que vão saindo de cima da tela, né? Você vai atirando e vai destruindo as navezinhas. Acontece que, na verdade, o grau de dificuldade do jogo, ele veio por um erro do hardware, do equipamento, né? A gente aprende lá que, a gente vê na história, para quem adentra um pouquinho, que o hardware deles não era tão potente. E aí, quando eles faziam os processamentos de posição, de movimento e tudo mais, com vários inimigos na tela, ele tinha um resultado. E aí, quando esses inimigos iam sumindo da tela, o hardware processava mais rápido as informações, e aí o jogo ficava mais rápido. Então foi meio que um erro, né? Acabou resultando, nasceu de um erro ali. Então, pessoal, agora trabalhando aqui no inimigo, eu vou remover esse componente de movimento aqui, porque a gente não quer que o inimigo seja controlado pelos mesmos inputs do player, né? Vou criar um novo script chamado inimigo. Espera ele compilar. Blá, blá. Show. Então, o nosso inimigo, o que que a gente precisa, né? Detalhe, pessoal. Só um minuto. O nosso inimigo, ele também tem um file, né? Esse file aqui não vai ser interessante, não. Então, vamos remover também e vamos deixar só o enemy. E eu acho interessante a gente ter o enemy como se fosse um prefab. Já vou deixar logo criado para a gente poder utilizar ele. E a gente vai ter uma função aqui chamada move power display. Não, move to player. Pronto, acho que tá legal. Então a gente vai criar aqui um public to- distance to player. Então, a gente vai criar aqui um public to- distance to player. Então, a gente vai criar aqui um public to- distance to player. Então, a gente vai criar aqui um public to- distance to player. Então, a gente vai criar aqui um public to- distance to player. Então, a gente vai criar aqui um public to- distance to player. Então, a gente vai criar aqui um public to- distance to player. Então, a gente vai criar aqui um public to- distance to player. Então, a gente vai criar aqui um public to- distance to player. Então, a gente vai criar aqui um public to- distance to player. Então, a gente vai criar aqui um public to- distance to player. Então, a gente vai criar aqui um public to- distance to player. Então, a gente vai criar aqui um public to- distance to player. Então, a gente vai criar aqui um public to- distance to player. Então, a gente vai criar aqui um public to- distance to player. Então, a gente vai criar aqui um public to- distance to player. Então, a gente vai criar aqui um public to- distance to player. Então, a gente vai criar aqui um public to- distance to player.
Eu acho que 3 é uma boa distância. A gente vai simplesmente verificar, né? If transform of position. Tá. Vector 3, distance. A minha posição. Eu preciso da posição do player também, né? Transform player position. Não, player. Então, nosso player aqui, ele vai pegar um. Para a gente pegar um objeto na cena, a gente tem uma nova funçãozinha, né? Chamada find object of type. Não. Quero pegar pelo nome, né? Porque pelo type, não, a gente não vai reconhecer. A gente está chamando ele de movement, né? Vamos pegar pelo nome, vamos conferir aqui. Unit. Find object by name. É só find mesmo. Só o nome find e o nome. Então vai ser só. Game object of find. Chamei de character, né? Vamos lá aqui, character. Transform. Lembrando que eu quero pegar o transform do player, porque é a variável que eu estou armazenando. Legal? E aí depois aqui no distance eu vou calcular agora o player ponto position. Então essa função aqui do vector distance, ele está calculando para a gente a distância entre o meu enemy e o personagem. Eu vou ver se essa distância é maior que o distance do player, que é os 3F que eu coloquei aqui em cima. Então, basicamente, eu estou fazendo isso aqui, e aí eu quero fazer o seguinte. Se essa distância aqui for maior, eu quero me aproximar do player. Então, eu quero que vector 3 direction, eu quero me aproximar, eu quero pegar a distância. Qual a minha direção? A minha direção é o player, ponto position, menos o meu transform.position. Isso aqui, normalized. Né? A gente acaba de aprender que essa distância tem que ser normalizada. E aí eu quero mover um passo, não é? Então, transform, position, recebe, transform, position, mais direction vezes speed vezes time delta time. E aí eu preciso criar essa variável, né? Public close speed. Então, precisa dar um move to play. E aí eu chamo isso no update. Tá legal? Vamos testar para saber se a gente está conseguindo movimentar o inimigo direitinho, né? Se esse movimento tá legal. Vou afastar o inimigo um pouquinho aqui. Aumentar essa speed aqui. Qual é a speed do personagem? 5. Então, a speed do inimigo eu vou colocar 3,5. Sei lá. A gente vê que ele está aproximando, ó. Essa aqui é a distância de 3, né? Eu acho que essa distância tá legal. E agora eu vou tentar colocar uma rotação nesse personagem. Legal. Na verdade, essa distância pode ser até um pouquinho maior. 4,5. E aí vocês vão entender por que eu estou colocando mais. Agora, se essa distância for maior do que os 4,5 que eu acabei de alterar,
no play. Então, basicamente eu quero mover. Peraí, eu vou botar os comentários em português, desculpa, eu costumo. Eu sempre pratico o inglês dessa forma também, né? Movimentar-se na direção do play. Sim, a direção, como não ter o limite do player. Movimentar-se na direção do player. Movimentar-se ao redor do player. A gente já tem uma função pronta da Unity para isso, que é Unity Balance, Move Balance. Então a gente só precisa de um vector tree code, a posição to move from, and the position to move downwards. Tá? Então basicamente isso aqui. Então, posição, né? Aí tá recebendo um move downwards da nossa posição pro player.position. E olha o step aqui de novo, ó. Até a documentação usa essa variável. E o que que é o nosso step? Nosso step nada mais é do que esse carinha ali, que é esse load step. Ó, speed versus time na time. Não precisa do direction. Talvez esse valor aqui seja muito pequeno, tá legal? A gente vai conferir agora. A gente pode dobrar ele ou multiplicar ele pela metade. Então, é um valor que seja legal para a movimentação do player. Vocês viram lá que interessante? Eu alterei a variável lá, só que aqui no editor não alterou. Então, lembrar sempre que o valor que está no editor é o valor que prevalece no cálculo da Unity, tá bom? Então, bora ver agora nosso inimigo. Ele tem que chegar até um 4.5 do nosso player, a distância de 4.5, e na hora que chegar... Minha cabeça. Desculpa, deixa eu achar aqui para que forte agora. O que está rolando aqui, né, na verdade? Aí eu preciso verificar de novo, gente. Isso aqui, ó. E se não for, né, ele simplesmente vai direto. Então ele precisa verificar se é menor ou igual. Se for maior, ele anda até o play, né? Se for menor ou igual, ele se movimenta. Engraçado, ele só passou direto. Não precisaria ver, né? Porque essa verificação é redundante. Olha só, eu olhei aqui de novo. Aqui é 3.5 na velocidade e aqui é a distância, 4.5. Então, aqui. Até aqui, e aí era para começar a rodar. Eu ver aqui. Não, céus aqui vai dar N. Aqui, e se for maior, então ele vem. Se não, vou passar um dedo lá aqui. Distância, limite, aumentada.
Acho que é a função, não é move towards. É, não é move towards, é o nome da função. É move around, move around. Move towards rotate towards, face towards. Daqui, pessoal. A função de move towards, ela move até um objeto, na verdade. É isso, galera. Pratique em inglês, faz muita diferença. Então, essa verificação aqui, como eu disse, ela é redundante, né? E aí, só preciso alterar o nome dessa função aqui. Não, rotate towards. Rotate towards. Agora tá tudo correto. A documentação pede um float mais, redundante. Single step, 00. Vou colocar agora os documentos. 0. Opa. Aqui. Aqui ele vai. Era para começar a fazer a orientação, né? E o fato é que já chegou. Ele aqui. Step que você tá colocando. Oi? Qual que é o step que você tá colocando? Speed, time, total time. Será que é porque esse valor é muito minúsculo? Agora fica. Vou ver aqui para ver se. Pode ser que aquele valor seja muito minúsculo para rotação em graus. Ele é um valor tipo 0,2, 0,4, é um valor muito pequeno. Um valor de 360 talvez seja. Não, na verdade o anime não está se movendo de jeito nenhum. Ele não está alterando nenhum transtorno dele. Transforme. Não é transforme.rotation, não, cara? Você tá colocando transform.position? Ah, sabe o que é? É o nome da função. Eu estou insistindo em usar a função errada. Não usei. Gente. Vamos lá, tá? Translate. Aí tem que passar. Tem que translatar ele a partir de um ponto, né? Aqui tem que ver qual que é a orientação desse ponto. Eu estou me enganando aqui com o nome da função, então é insistindo em usar a função errada. É isso. Uma funçãozinha pronta. Dá para a gente fazer tudo isso aqui com cálculo matemático, só que eu estou tentando adiantar essas funções, dá para a gente não ficar perdido sempre. Factory forward e time data time. Ele não vai pegando essa função também. Translation, o de transform em gráfico.
é rotate around. Rotate around. Pelo menos os nomes são todos iguais. Target, transform position. É o nosso play position. Vou botar no background. E o nosso state. Delta. Agora vai dar certo. Opa, que não é, vai tudo. Transforma. Nem precisa, não. Não vou deixar. Tá, precisa. Então, prova transforma, que chama a função. Não precisa aplicar, né? A gente tem como fazer esse cálculo matematicamente com radiano, aquela diferença de direção, com calculando ângulo. Só que essa função ela já está pronta aqui na Unity, ó. Tá movendo aqui, vocês podem ver. Bem devagarzinho. Porque ele está movendo ali no eixo Y também, né? Provavelmente ele está mexendo ali no eixo, no vector triângulo. Então acho que eu tenho que usar o vector forward. Mexer com 2D. A gente está mexendo só nesse eixo aqui, né? No eixo Z. Para ver se é o eixo correto. Eu podia ter aumentado também o step. Eu sabia que esse valor ia ser muito pequeno. Agora sim está correto. Ali. Step aqui vai ser. Podemos ficar por 3. Pode randomizar esse valor de 3 aí para a gente ter inimigos diferentes com rotações diferentes, né? Isso é alguma coisa um pouco mais dinâmica entre os inimigos. Tá legal. Ó, agora ele vai começar. Opa. Mais uma vez, eu vou transformar essa variável aqui, né? Tá, cara. Speed. Nesse rotation speed. Oi? Põe um 30 nesse Então, rotation vou deixar speed ela, aí. vou deixar ela pública e a gente vai poder manipular ela lá por fora mesmo. Hum. Vou tirar ela do speed também. Vai ficar só no rotation mesmo. Eu vou aqui, deixa speed. Agora tá um valor legalzinho. Pronto, legal. É isso. Vou esticar um pouquinho mais hoje para compensar os meus atrasos também. Talvez quinta-feira tenha que ser mais curto, o horário. Então a gente vai fazer mais uma coisinha hoje que eu acho interessante, né? Questão de controle de inimigos, né? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o Bullet, a gente vai remover os inimigos da tela. E a gente vai criar um controlador para a gente spawnar esse inimigo, né? A gente sempre tenta trabalhar com spawn de inimigos em vários jogos diferentes. E tudo que eu vou fazer aqui, gente, é criar uma lista de transforms, né? Energy spawn point, spawn, spawn point,
01, 02, 03, 04. E vou mover eles aqui para posições meio que fora da tela. Aí, vou botar isso aqui para cá. 6. Opa, 5. Tô mesmo. Não vou perder muito tempo pensando ali naquele númerozinho perfeitinho e tudo mais. Então, vou botar aqui um controlador com enemy spawn. Para compilar. Puxar o enemy spawn para cá. E já vamos começar a colar nele bem rápido. Vamos aprender a manipular mais um tipo de variável aqui, né? Public transform array spawn points. A gente precisa também de um public game object enemy prefer. Depois a gente precisa de um public float time between spawns e um float last spawn. Vou explicar agora o que são essas variáveis, né? Esse transform aqui com colchete, gente, é um array, ou seja, para quem já está familiarizado com a variável, a gente vai ter uma lista de transforms, né? Basicamente, a gente vai guardar aqueles transforms que a gente acabou de criar no editor dentro dessa variável, os spawn points. A gente vai ter uma referência aqui, do mesmo jeito que a gente fez lá para a bala, a gente vai ter o do enemy também, que é um game object, que vai ser o nosso prefer. E a gente tem mais uma variável pública aqui, que é o time between spawns. É o tempo que a gente vai ter entre o spawn de um inimigo e outro. E essa variável aqui, last spawn, ela vai guardar para a gente o tempo do último spawn dos inimigos, tá legal? Eu vou deixar ela setada por 1 segundo para que na hora que o jogo carregar, ele espere pelo menos 1 segundo para a gente ver o controle do personagem, ver o tiro e tudo mais, e a gente poder calibrar isso dentro do jogo, tá legal? Tipo, para começar, né? O player ter tempo de se acostumar com os controles. Então, eu vou salvar e vou carregar lá no editor para a gente já setar essas variáveis direto no editor. Vou mostrar para vocês como é que fica o array aqui, né? Fica bem bonitinho, bem organizado. Uma listazinha com várias opções. E aí é que eu posso adicionar a quantidade que eu quiser. No nosso caso, nós temos 6 e eu vou adicionar de um por um. A gente também poderia arrastar todos de uma vez só. Legal. Isso aí é precisar travar aqui em cima o cadeado, porque na hora que a gente seleciona vários. Calma. Ele puxa. Se eu tirar o cadeado, ele mostra as informações desses caras. Enfim, o tempo entre os spawns, eu vou colocar acho que 2,5 segundos. E o enemy prefer. Quando a gente quer aplicar um efeito que a gente chama de juicy, que é alguma coisa mais bonitinha, caprichada, trabalhada em cima do efeito que a gente quer, a gente tem outros valores aqui embaixo que podem carregar uma aleatoriedade para esse valor aqui, tá legal? Por exemplo, um tempo mínimo ou um tempo máximo que a gente fica fazendo a média. Tá? 2,5, diminui para 1,8, aumenta para 2,7, diminui para 1,5, para a gente poder ter um nível de dificuldade mais aleatório no jogo, tá legal? É uma prática comum fazer isso, mas eu não vou fazer aqui por conta da praticidade do tutorial, tá ligado? Da simplicidade do tutorial. Faltou alguma coisa aqui? Enemy Preference, PowerPoints e o tempo. Tá tudo ok? Agora a gente vai trabalhar em cima desse tempo, né? Eu falei para vocês que o nosso time, a biblioteca da Unity, tem uma variável chamada time, que é o tempo de duração da simulação. Basicamente, a gente pode fazer o seguinte: a gente vai usar esse tempo e vai verificar se ele é maior do que o last spawn mais o time between spawns.
O que que isso daqui significa? Significa perguntar, olha, o tempo atual é 3 segundos. Esse tempo é maior do que 1 segundo mais 2 segundos e meio. Por quê? Esse 1 segundo aqui foi o tempo do último spawn. E 2 segundos e meio é o tempo do próximo spawn. Ou seja, 3 segundos e meio. Aí ele pergunta, 3 segundos é maior que 3 segundos e meio? Não. Então ele entra aqui na condição e executa o nosso trecho de comandos, tá legal? Deixa eu verificar aqui, tem alguma coisa errada. 3 segundos é maior que 3 segundos. Porque se for menor, né? É menor. É porque ele tem que verificar isso somente uma vez. Tem que dar certo somente uma vez. E se isso aqui for verdade, toda vez ele vai spawnar 1 milhão de inimigos, né? Então, 3 segundos é menor que 3 segundos e meio? Sim. Aí ele entra aqui na condição. A primeira coisa que ele faz é last spawn igual o tempo atual. A garantir que ele não vai entrar nessa condição de novo no próximo frame, né? E aí a gente faz o instantiate do enemy preferred e vai alocar esse cara em uma posição aleatória. Object, enemy go. Aí a gente vai fazer o seguinte: garantir tempo próximo spawn, pegar a variável inimigo. Agora a gente vai ajustar posição do inimigo e inimigo na cena. Enemy goal.transform.position vai ser igual a random range 0 all points ponto length. Só um minuto. Vou olhar isso aqui. All point. All point. Position. O que que eu fiz aqui, galera? Eu estou pegando aleatoriamente, dentro do range, na verdade, para selecionar mais barra point, spawn points, point. Pronto. Deixa eu adicionar um espaço aqui para os comentários, né? Então, eu estou pegando uma posição aleatória, aleatória, dentro das possíveis. Lá na nossa lista do spawn point, eu estou pegando a quantidade total dela, tem 6. Esse length aqui vai pegar o número 6. Então, eu estou pegando o valor entre 0 e 6, tá? Inclusive, como é 0 e 6, eu tenho que pegar entre 0 e 5, né? Porque é a nossa variável, nossa raiz, eles vão de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele não entrou no 6. Então, para garantir que não vai dar nenhum erro no futuro, a gente pega o length menos 1. 6 menos 1, 5. Então, a gente está pegando essa posição de 0 a 5 e está pegando um transform do spawn point, né? E aí, esse transform aqui, lá da lista, ele vai ter uma posição que a gente vai aplicar no nosso inimigo. Tá legal? Então, só com isso daqui, a gente está garantindo que o inimigo vai estar numa posição aleatória dentre as possíveis.
Oxente. Ah, e com L maiúsculo. Desculpa. Mais uma pequena alteração aqui, para a gente não ficar. Isso aqui tá. Não, eu vou mostrar para vocês funcionando. Eu ia simplesmente alterar para mostrar com mais rápido, né? Esse tempo. E na verdade ele caiu na condição que eu disse que estava errado. Ele está mostrando aqui. Engraçado também aproveitar esse erro, né? Para mostrar que ele não está caindo na sexta posição. Então, aquele número lá que eu coloquei, aquele -1, ele é excludente, né? Então, esse 5 aqui, ele nunca entra na posição correta. Então, a gente pode remover ele aqui e verificar isso aqui, né? Esse time.time tem que ser maior. Esse daqui. O last spawn tem que ser maior que o tempo atual, mais é isso. Um segundo. Pensando aqui rapidão. Last spawn tem que ser maior que o tempo atual, mais 2,5, 5,5. Tem que ser menor. Time. É esse aqui mesmo. Conferir para ver se vai dar certinho agora. Tem que spawnar um inimigo a cada 2,5 segundos. Vai spawnar um agora. Aí a cada mais 2,5. 2,5. Na posição diferente. 2,5. Agora o speed dele é que não foi setado, né? Eu não setei o speed no prefab. Qual que era o speed dele? Acho que era o 3,5. Ah, e faltou fazer o inimigo olhar pro personagem, né? Pronto, é isso, galera. Então, hoje a gente vai ficando por aqui, tá legal? A gente trabalhou um pouquinho desse Juice, a gente ver como é que funciona a questão de organizar pequenas partes, pequenas estruturas. Então, a gente tem um código que está replicado ali várias vezes, a gente está reaproveitando o código. Isso faz parte de Game Jam, tá legal? Então, tentem aproveitar o código o máximo possível, tentem aproveitar a agilidade. E vocês podem ver que eu estou deixando para organizar esse juice sempre um pouquinho para depois, para quando a gente começar a pegar e já ajeitar pequenos erros. Veja que eu estou sempre trabalhando rapidamente. Eu estou fazendo uma coisinha e testando, fazendo uma coisinha e testando. O tempo da Game Jam, ele é limitado. Então a gente vai deixar para trabalhar esse juice um pouco mais para o final e vai sempre iterando os testes à medida que a gente tem 2, 3 minutos ali rapidamente para fazer essa correção, tá legal? Vou abrir para perguntas agora. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de ver alguma coisa? A gente já tem bastante conteúdo aqui que pode ser aplicado em diversas situações, tá legal? Pegar componentes, rotação de objetos, movimentação, o uso de funções prontas, tá legal? Alguém quer fazer alguma pergunta?
pessoal, Não, não tá sintam-se tranquilo. tímidos, não. Mas, pessoal, eu queria. Tem a questão da timidez, mas podem ficar à vontade, podem fazer pergunta à vontade, estou aqui para ajudar, auxiliar. Inclusive, aqui na guilda mesmo, no espaço aqui do servidor, vocês podem mandar o trabalho de vocês, podem mandar perguntas, em qualquer momento a gente responde, a gente está aqui para dar suporte. As oficinas são para vocês, a gente quer tirar dúvida, quer auxiliar o desenvolvimento, quer fazer joguinhos, nós queremos fazer joguinhos. Então, por favor, fiquem à vontade, tá legal? Queria agradecer a presença de todos vocês. Alexander, você quer dar uma palavrinha aí sobre a Game Jam, sobre o host e tudo mais? É, vou falar rapidinho aqui só para a galera. Eu não sei se todo mundo já está tá participando aí da Global Game Jam ou não. Quem não tiver, a gente tá com um co-host virtual lá no site deles. O que significa isso? Significa que você se vincula ao nosso site e a partir do nosso site é que você vai subir o seu jogo, tá? A gente fez isso para a gente formalizar essas aulas, esses dojos, essas oficinas que a gente está fazendo aqui, né? Então, assim, quem não estiver participando, entra no link aí, eu vou copiar, vou colocar aqui no chat para vocês daqui uns minutinhos, tá bom? Vocês entram, se inscrevam lá e participem. O canal de comunicação vai ser aqui no Discord diretamente. Aqui vocês vão ter a possibilidade de trocar ideias, de formar grupos, de buscar suporte com a gente aqui, né? A gente tem alguns mentores, o Germano é um mentor com um pouco mais de conhecimento aí na parte de Unity, tem eu que conheço um pouco mais da parte de gestão, conheço um pouquinho de desenvolvimento em Godot, tem o Tostenko, que é um cara excelente aí na parte de programação em C Sharp, C++, conhecimento de algoritmos, etc. Tem o Matheus Martins, que é um cara excelente na parte de arte 3D. Tem o Alec, que também nos auxilia bastante com a parte de programação, com a parte de pixel art, com conhecimentos mais gerais. Então, assim, se vocês vão participar, se vocês querem participar, sugiro que vocês se inscrevam, que entrem ali no canal específico da Global Game Jam, tá? O canal GGJ Game Guild. Eu vou até copiar aqui, colocar aqui para vocês no chat, tá bom? GGJ Game Guild, tá bom? Ali tem um pouquinho mais de informações do cronograma das nossas lives, etc. Fiquem à vontade aí para participar. Se vocês já estão participando da Global Game Jam através de outros hosts, não tem problema nenhum vocês participarem com a gente aqui nesses dojos, nessas aulas que a gente está dando. Isso aqui é aberto ao público, não é só para quem está fazendo a Global Game Jam. A gente optou por fazer agora para incentivar quem vai participar, mas não necessariamente a pessoa tem que estar fazendo a Global Game Jam e não necessariamente tem que estar vinculado ao nosso co-hosting virtual, tá bom? Então, quem quiser participar é muito bem-vindo. Se vocês quiserem divulgar para outras pessoas, fiquem à vontade, a gente está à disposição de vocês. Se precisando de qualquer ajuda, só dá um ping aqui dentro do canal da Global Game Jam e falar: olha, preciso de uma ajuda aqui, estou com dúvida de como que eu realizo isso aqui no Unity. O Germano vai dar uma olhada lá e vai tentar ajudar. Ah, estou precisando entender como é que a gente vai fazer aqui a parte de gestão para eu conseguir entregar tudo em tempo. Então eu vou lá, vou dar uma olhada, vou tentar ajudar.
Então, o que vocês precisarem, deem um alô pra gente está aí disponíveis para vocês, tá bom? É isso aí. Lembrando também que vai começar hoje, né, as oficinas de modelagem 3D também. A gente vai ter texturização do Pixel Mixer com o Gustavo Cambrai, acho que às 3 horas da tarde, 3h30. A gente vai ter também a oficina do Matheus Martins. Que hora que vai ser a do Matheus, Alexandre? Vai ser 8 horas, né? Do Matheus vai ser 7h30 começa às 7h30, deve ir até às 9h. E hoje, excepcionalmente, eu devo fazer das 9h às 9h30 uma repassagem do tema que eu passei ontem, que é a parte de GDD. Show. Massa demais. Então a gente tem a agenda lotada aí a semana inteira. Todos os dias a gente vai ter pelo menos uma oficina, tá legal? Pelo menos uma ou duas, né? Contando com a minha. Então, fiquem à vontade. Estamos aqui. Podem chamar a gente a qualquer momento. Obrigadão, pessoal. Obrigadão, Alexander. Valeu, Show, até Germano, mais. obrigado aí, cara. Valeu pela força.